Página 163, tema 5. Peixes e anfíbios. Peixes. Os peixes apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. Existem espécies que vivem em água doce e outras que vivem em água salgada. As seguintes características são compartilhadas pela maioria das espécies. A pele dos peixes secreta um muco que lubrifica a superfície do corpo e ajuda no deslocamento do animal na água. Apresentam nadadeiras, órgãos responsáveis pela locomoção do meio aquático. A respiração da maioria dos peixes ocorre por meio de brânquias, estruturas ricas em vasos sanguíneos e especializadas na realização de trocas gasosas com a água. Os peixes apresentam nas laterais do corpo uma estrutura sensorial, a linha lateral, com a qual captam as vibrações aquáticas que lhes possibilitam a percepção do movimento e da direção das correntes de água em torno do corpo. A maioria das espécies é ectotérmica, ou seja, depende de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo, que, em geral, varia de acordo com a temperatura do ambiente. Prestem atenção no esquema passagem de água pelas brânquias dos peixes. Na respiração branquial, a água entra pela boca, é direcionada para as brânquias e sai pela abertura branquial. A troca de gases ocorre quando a água atravessa as brânquias, o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue nos vasos sanguíneos, e o gás carbônico, trazido pelos vasos sanguíneos, é liberado na água que sai pela abertura branquial. Página 164. Peixes ósseos e cartilaginosos. Existem cerca de 27 mil espécies de peixes. A maior parte delas é classificada em dois grandes grupos: peixes cartilaginosos, caracterizados pela presença de esqueleto cartilaginoso, sem tecido ósseo, e peixes ósseos, que apresentam esqueleto ósseo com cartilagens. Tubarões e raias são exemplos de peixes cartilaginosos. Eles apresentam um esqueleto de cartilagens, resistentes e a pele revestida por escamas muito pequenas chamadas dentículos. O fígado desses animais acumula óleo que os auxilia na flutuação. Em peixes ósseos, as brânquias são recobertas por uma estrutura óssea em forma de lâmina, denominada opérculo. Há um grupo de peixes que, além de brânquias, apresenta pulmões rudimentares. São os peixes pulmonados, também chamados dipnóicos. A fecundação é interna, os machos apresentam uma modificação em uma de suas nadadeiras, a nadadeira pélvica, chamada clasper, que é utilizada na cópula. Podem ser ovíparos. O que são ovíparos? Animais que se reproduzem por ovos postos e incubados no ambiente externo. Ovovivíparos. Podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos, e as fêmeas geralmente têm poucos filhotes. Existe uma grande diversidade de peixes ósseos, mais de 20 mil espécies, que vivem em praticamente todos os ambientes aquáticos. Eles apresentam um esqueleto com ossos calcificados e cartilagens, pela mucosa revestida por escamas e bexiga natatória, um órgão que ajuda a regular a flutuação do peixe de acordo com a quantidade de gás que fica em seu interior. A maioria dos peixes ósseos tem sexos separados, apresenta fecundação externa e é ovípara, podendo depositar no ambiente desde algumas dezenas até milhares de ovos. Observem a imagem ao lado, é um cavalo marinho. O macho carrega os ovos que são incubados em uma bolsa ventral. Prestem atenção na explicação. O filo cordata reúne cerca de 45 mil espécies atuais. As características principais dos peixes: secreção de muco pela pele ajuda no deslocamento do animal na água, provoca no animal uma maior agilidade. Nadadeiras para locomoção na água, a respiração por brânquias. Possuem uma linha lateral para captarem os movimentos na água. São ectotérmicos ou também chamados pecilotérmicos, ou seja, a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. O grupo dos peixes é dividido em peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, ou também chamados condríctes, apresentam um esqueleto constituído totalmente por cartilagem. Seus representantes são o tubarão e as raias, ou também chamadas arraias.
Esses animais não possuem bexiga natatória. Para compensar a ausência da bexiga, o fígado desses animais acumula óleo que auxilia na flutuação. Podem ser ovíparos, ou seja, animais que se reproduzem por ovos postos e incubados fora do corpo. Ovovivíparos, que se reproduzem por ovos incubados dentro do corpo materno, e vivíparos, que se reproduzem sem ovos e dão à luz a filhotes formados dentro do corpo materno. Então, os peixes cartilaginosos, como as arraias e os tubarões, eles não possuem bexiga natatória. Então, eles vão ser auxiliados pelo acúmulo de óleo, que vai ajudar na flutuação. Já no caso dos peixes ósseos, eles possuem a chamada bexiga natatória, que ela infla quando o peixe ele quer submergir e ela murcha quando ele quer emergir. Página 165. Anfíbios. Os anfíbios são representados por sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. O nome anfíbio, do grego amphi, dupla, e bios, vida, deve-se ao fato de a maioria das espécies passar uma parte da vida na água e a outra em terra firme. Os animais dessa classe foram os primeiros vertebrados a colonizar o meio terrestre, embora parte de sua vida ainda dependa do meio aquático. Algumas das principais características dos anfíbios são mencionadas a seguir. São ectotérmicos, dependem do meio aquático, visto que precisam viver em ambientes úmidos para evitar a dessecação da pele e necessitam da água para a fecundação e a postura de seus ovos. Na maioria das espécies, a respiração dos indivíduos adultos é pulmonar e cutânea. Na pulmonar, as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, enquanto na respiração cutânea, as trocas são feitas diretamente através da pele, que é dotada de glândulas mucosas. Nas fases larvais e nos adultos de algumas espécies, a respiração é branquial. A maioria é ovípara e apresenta fecundação externa. Na maioria das espécies dos anfíbios, os ovos são colocados na água e originam larvas aquáticas, chamadas de girinos, que sofrem metamorfose e se desenvolvem em indivíduos adultos. Glândulas de veneno. As glândulas paratoides dos sapos liberam substâncias tóxicas ao serem pressionadas. Essas glândulas servem de defesa contra predadores. Quando um sapo é abocanhado por um predador, suas paratoides, ao serem pressionadas, liberam veneno, fazendo com que o predador solte o sapo. Observem a imagem das glândulas paratoides. Glândulas paratoides em sapo. Observem aí. Fica bem quase atrás dos olhos. E a próxima imagem, os sapos apresentam pele enrugada e membros posteriores curtos e preferem viver em solos úmidos. Prestem atenção na explicação. Os representantes da classe dos anfíbios são os sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. Esses animais foram os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre, porém ainda são dependentes da água para a reprodução. Eles realizam o abraço nupcial, onde o sapo sobe nas costas da rã, comprimindo seu abdômen. Ela então libera os óvulos na água e juntamente com ele que libera os espermatozoides. E a fecundação ocorre em meio aquático. A respiração em anfíbios adultos é pulmonar e cutânea, ou seja, pela pele. Na fase larval, a respiração é branquial. A maioria é ovípara, ou seja, colocam os ovos que eclodem do lado de fora do corpo da mãe. Esses animais passam por metamorfose, que é mais visível no grupo dos anúrios, que são os sapos, rãs e pererecas. As glândulas paratoides dos sapos é usada para defesa. Uma vez que esse animal é pego por um predador, o sapo libera uma substância tóxica e o predador acaba largando o sapo. Faça os exercícios de olho no tema da página 165.